Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Vivendo entre Dois Tempos. Nós estamos no capítulo Coisas Restantes a Fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que assim que eu poste vídeos você já os receba e também a curtir este vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuir para ainda mais pessoas. Vamos continuar então a leitura do nosso livro? Coisas restantes. Ao final daquele milagre, Jesus determinou que as sobras fossem recolhidas. Do texto bíblico podemos ler: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram 12 cestos cheios. Essa passagem está em Mateus capítulo 14, versículo 20. Aqui há um detalhe dos mais interessantes. Sempre que falamos em remanescentes, sobras, restos, temos duas ideias falsas da realidade. Pensamos que o que sobeja é menor do que a coisa original e que é de menos importância e de inferior qualidade. No caso desse milagre, foi exatamente o contrário. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios. A quantidade dos sobejos foi em muito maior proporção. De 5 pães, eles obtiveram muito mais. Dos 5 pães originais, que provavelmente já não fossem tão fresquinhos, pois já caía a noite, depois de alimentada toda aquela multidão de mais de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças, eles recolheram aqueles 12 cestos cheios. Agora, qual seria a coisa mais lógica? Pensar que os pães que sobraram eram velhos ou novos? Novos, é claro, eles acabavam de sair do forno. Tenho essa convicção, porque foi assim no caso da água transformada em vinho. Coisas restantes são importantes. As coisas restantes, sob o ponto de vista de Deus, têm um valor incalculável. Paulo atribuía tanto valor a elas que designou o pastor Tito para uma missão das mais importantes, tal como descreve: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Título capítulo 1, versículo 5. Para Paulo, as coisas restantes eram relativas aos procedimentos, manejamentos e remanejamentos ministeriais, ou seja, tratava-se da economia, isto é, as normas de bom funcionamento da casa de Deus. Aqui, entre o já e o ainda não, há muitas coisas restantes, que encerram em si mesmas muito valor e preciosidade. Elas são relativas às pessoas. Poderíamos classificar essas pessoas das seguintes maneiras: aquelas que têm congregado conosco na celebração, mas ainda não estão engajadas nas células; aquelas que estão participando das células, mas ainda não fazem parte da celebração; aquelas que já estão engajadas tanto na celebração como nas células, mas ainda não assumiram posição de liderança, apesar do tempo decorrido; aquelas pessoas que preenchem todas as situações já definidas, mas ainda estão aquém do que deveriam estar em sua jornada de crescimento; aquelas que fazem parte do nosso oikos, mas ainda não foram alcançadas para Cristo. Não podemos avaliar o potencial dessas coisas restantes. Há algo muito poderoso, extremamente grandioso que Deus quer fazer com essas coisas restantes. Vamos imaginar um círculo contendo tudo o que já conquistamos para Deus. Qual é maior? O que já está dentro do círculo, o que já
o que já feito ou o que resta para se fazer? Esse é o nosso desafio. Para implementar tudo o que falta, precisamos lançar mão do princípio da economia, as normas da casa. A economia é uma ciência. Toda ciência precede de Deus. Assim, precisamos buscá-la de Deus. Pedimos que o Senhor nos inspire, nos encha da habilidade e sabedoria, como fez com alguns homens e mulheres por ocasião da construção do tabernáculo. Como se lê em Êxodo 36:1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. A igreja, antes de ser grande, precisa ser pequena. A igreja, ao exemplo dos 5 pães, deve ser fragmentada. As linhas de comunicação não ficam tão congestionadas. Facilita o trabalho pastoral. O fator Jetro funciona. Pequena, fragmentada, a igreja se torna uma fonte de bênção para a comunidade. Pequena, de casa em casa, a igreja torna-se mais acessível e disponível para a comunidade. Fragmentada, a igreja oferece mais oportunidade de atuação dos seus membros. Menor será o número de pessoas subutilizadas. Fragmentada, a igreja exerce mais eficazmente seu ministério de presença em diversos lugares. Fragmentada, a igreja é o pão quentinho entregue em domicílios. Fragmentada, a igreja vai, ao invés de esperar que os pré-cristãos venham visitar nossa igreja. Em pequenas e muitas celebrações, a igreja tributa louvor e adoração a Deus em diversos pontos da cidade. Em pequenas celebrações, muitos da localidade são atraídos a juntar-se à família de Deus. Os fatores de intimidação são reduzidos a quase zero. Cada fragmento da igreja, seja ele da célula ou da celebração, em breve crescerá novamente, pois é parte de um organismo vivo e sadio, fermento biológico para se fazer pão. Temos na castanha do Pará uma bela ilustração de fragmentação. Inicialmente, o observador pensa que trata-se de um fruto único, não sabendo ele que por dentro daquela carcaça espessa e muito dura encontram-se de 12 a 20 castanhas. Cada castanha, na sua individualidade, para nascer, precisa ser liberada daquela carapaça dura que a envolve. Aquela casca dura tem de ser quebrada. Houve um homem. Deus nos chamou para uma imbatível e maravilhosa parceria com Ele. Seu método não mudou, é sempre o mesmo: contar com o homem. Um dos versículos que melhor define essa verdade é João, capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem, o homem é o método de Deus. A Bíblia não fala de outro plano, enquanto a igreja convencional procura melhores técnicas, melhores equipamentos, melhores métodos, melhores prédios e facilidades para conseguir o aperfeiçoamento de seus membros e para tentar disseminar o evangelho no mundo. Deus procura melhores homens. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Jesus utilizou-se de pessoas disponíveis para servir o pão. Os pães não tinham a capacidade de autofragmentação e serviço. Foi preciso a intervenção humana. O evangelho não tem o poder de autopropagação. Deus sempre confiou ao ser humano uma importante participação no seu serviço. John Wesley uma vez disse: "Dê-me 100 de homens que nada temam a não ser o pecado, nada desejem a não ser Deus,
e não me importa se são clérigos ou leigos. Somente tais pessoas abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino do céu sobre a terra. Vamos ler novamente? Dê-me uma centena de homens que nada temam a não ser o pecado. Nada desejam a não ser Deus. E não me importa se são clérigos ou leigos. Somente tais pessoas abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino dos céus sobre a terra. Vamos terminando a leitura de hoje por aqui. Desejo a todos vocês uma abençoada semana. Até a próxima!